Glória a Deus, aleluia. Eu quero ler junto com você nessa noite a palavra de Deus no livro de Mateus, no capítulo 16. Abra junto comigo, acompanhe a palavra de Deus nessa noite. Mateus capítulo 16 e o versículo 17 e o 18. Eu quero ler na versão A Mensagem, amém? A Bíblia diz assim na versão A Mensagem: Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai no céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem sou eu de fato. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Amém? Essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Aleluia! Eu quero falar com você nessa noite. Você que é a igreja de Cristo, você que é a noiva de Cristo, você que foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. Essa passagem de Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, fala de uma narrativa de Pedro e Jesus. Jesus chega para os discípulos, ele faz uma pergunta. E ele diz no versículo 15 e o 16, ele pergunta. Ele diz: o que dizem os homens quem eu sou? E um dos discípulos diz: um diz que você é o Jonas, outro diz que você é Elias, outro diz que você é o profeta. E Jesus pergunta: e vocês? E vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito, Pedro recebe a revelação de quem é Jesus. Aleluia! E ele diz: tu és o Cristo. O Cristo, irmãos, essa palavra significa o ungido. Amém? Jesus Cristo, Jesus, o ungido, ou Jesus e a unção. Amém, irmãos? E ele diz: tu és o Cristo do Deus vivo. E Jesus chega para Pedro e ele disse: não foi carne nem sangue que tu revelou. Em outra tradução, né? Porque eu li na versão A Mensagem. E ele diz: mas o meu Pai que está no céu te revelou. Aleluia. E ele chega para Pedro e ele diz: tu és Pedro, ou Petrus, ou uma pedra pequena. E sobre essa pedra, ou seja, sobre essa revelação, aleluia, sobre essa revelação que Deus deu a Pedro, eu vou estabelecer, eu vou edificar a minha igreja. Então, amados, eu quero, primeira coisa que você entenda, que a igreja foi estabelecida pelo próprio Deus. A igreja não é ideia de homens. A igreja não foi fundamentada, não foi estabelecida, nem foi edificada por causa de homens, ou através de ideias e pensamentos de homens. Mas a igreja, amados, é uma ideia de Deus. Existe um grupo, e um grupo até grande, no Brasil e no mundo, que são chamados dos desigrejados. Essa palavra, irmão, não está na Bíblia, desigrejado. A palavra que está na palavra de Deus é igreja de Deus, igreja do Deus vivo, a igreja de Cristo, os primogênitos que estão arrolados no livro
da salvação ou no livro da vida. Aleluia! Mas sabe, eu quero que você entenda nessa noite que quando eu falo de igreja, eu não estou falando do prédio, das quatro paredes. Que na verdade a palavra igreja chama-se eclesia ou eclésia, que é chamados para fora. Aleluia! Você entende que nada nem ninguém consegue prender, nem segurar, nem reter, nem atrasar, nem recuar a igreja do Deus vivo. A igreja de Deus é um organismo vivo. Ela tem vida. Aleluia. Por que, Gutemilson? Daqui a pouco você vai entender. Porque a igreja não é uma instituição humana. A igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Então, em toda parte do mundo existe a igreja de Cristo. Aonde existia um crente cheio do Espírito, um crente que nasceu de novo, que nasceu da água e do Espírito, ali está a igreja de Cristo. Aleluia. Ali está a igreja de Cristo. A Bíblia diz, amados, lá no livro de Atos, capítulo 2, que eles estavam todos os dias. A igreja primitiva estava todos os dias no templo e nas casas, pregando e ensinando o evangelho do reino. Aleluia. Mas eu quero chamar a tua atenção, amados, para essas palavras de Jesus. Jesus disse que Ele ia estabelecer, Ele mesmo, a sua igreja. E as portas do inferno, eu não consigo entender, irmão. A igreja de Cristo acuada, a igreja de Cristo amedrontada, a igreja de Cristo tímida, apática, sem esperança. Essa não é a igreja de Cristo. Porque quando ele diz, irmão, Jesus não estava brincando aqui, Jesus não estava mentindo, a Bíblia diz que é impossível que Deus minta. Se Jesus declarou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo, isto é a verdade e ponto final. E ela não pode prevalecer. O inferno inteiro, irmãos, Jesus disse as portas, mas quando ele disse as portas, ele estava falando de o governo do Satanás, o governo do diabo, ou o governo desse século, desse mundo, que a Bíblia diz que esse mundo jaz, esse mundo está no maligno. Então, o governo desse mundo está sob a liderança de Satanás. É como o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento do homem, dos homens, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E sabe, amados, que quem contém a luz do Evangelho é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo. Sabe, irmão, você que está em casa, você que está aí me assistindo, você que está temendo, você está com medo, está recuando, está retrocedendo, você está desesperançado, eu quero dizer para você que a esperança para esse mundo é a igreja de Cristo. Esse mundo só não está pior porque a igreja está aqui. E vou dar logo outra pancada em você agora. Eu quero dizer uma coisa mais forte ainda para você. O anticristo ainda não se manifestou porque a igreja está aqui. A igreja que está retendo. E sabe, irmãos, não está pior, não está muito pior o mundo, porque a igreja ainda está aqui. Aleluia. E sabe, amados, que o poder, a autoridade, está na mão da igreja. Aleluia. Vou repetir para você. A autoridade está na mão da igreja. Aleluia. As portas do inferno não têm poder sobre a igreja de Cristo.
Só quem pode, irmãos, reverter a situação é a igreja de Cristo. Amém. Aleluia. Jesus, quando ele estava aqui na terra, irmãos, ele disse que o que ligares na terra será ligado no céu. Você já parou para pensar nisso? O que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar na terra será desligado no céu. Quem tem essa autoridade? A igreja de Cristo. Quem tem essa autoridade e esse poder de desligar coisas e ligar coisas é a igreja de Cristo. Aleluia. É por isso que quando Jesus estava ensinando aos discípulos acerca da oração, Jesus, ele diz lá a oração do Pai Nosso, ele disse: quando estiverdes orando, orai assim. Eu não vou orar a oração toda, mas a parte que eu quero falar sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Eu não entendo como tem alguns crentes dizendo que foi Deus que mandou o Covid. Não, irmão, no céu não tem Covid. Aleluia. Deus não pode dar aquilo que Ele não tem. No céu não tem câncer. Não tem nenhum tipo de doença, de vírus, de bactéria, de virose, nada, irmão. Então vamos orar para que a vontade seja feita aqui na terra. E a igreja que tem esse poder, a igreja que tem essa autorização, o direito legal de exercer autoridade aqui na terra. Aleluia! Se a igreja não se mover, se a igreja não agir, se a igreja não reagir, cruzar os braços, nada acontece. Aleluia! Porque quando a igreja se move aqui na terra, é Jesus se movendo. Aleluia! Quando a igreja se move aqui na terra, é Jesus se movendo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando eu imponho as mãos sobre alguém para orar, é Cristo que está tocando naquela pessoa. Se eu sou o corpo de Cristo, irmão, Cristo é o cabeça da igreja. Então, quando eu me movo, Cristo se move. Quando eu tomo alguma atitude, alguma ação, alguma reação, quando eu imponho as mãos, quando eu abro a minha boca, a palavra de Deus que sai da minha boca, é como se o próprio Deus estivesse falando. Sabe, irmão, você como igreja, você está aqui nessa terra para socorrer as pessoas. A igreja de Cristo tem o que as pessoas estão precisando. A igreja de Cristo tem a resposta que o mundo está precisando. Só a igreja tem essa resposta. Aleluia. Jesus, quando ele estava aqui, lá em João 14, ele disse: eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, o único caminho. Aleluia. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a igreja, irmãos, está aqui para revelar Deus, para revelar Cristo, para revelar o ungido para o mundo. Mas se a igreja recua, como as pessoas vão ser salvas? Como as pessoas vão ter esperança? Aleluia! A igreja, irmãos, é a porta-voz de Deus na terra. Aleluia! Você sabe o que é um porta-voz? O porta-voz fala por alguém. Você já viu o porta-voz da presidência? O porta-voz do governador? Ele fala em nome do presidente. É como se o presidente estivesse falando. Mas o que ele fala é o que o presidente iria falar. Ele é um porta-voz, ele carrega a voz de alguém. Aleluia! Você é um porta-voz de Deus aqui na terra. Aleluia! E sabe, irmãos, não é qualquer coisa que você vai levar para as pessoas. A Bíblia diz que o Evangelho são as boas novas.
boas notícias. Então, você que está me ouvindo, querido, não seja portador ou porta-voz das más notícias. Vou repetir. Não seja porta-voz, não seja um eco nessa terra das más notícias. Aleluia. Não precisa mais de porta-vozes de más notícias, porque já tem sobrando. O mundo, irmãos, quer ouvir algo que vai mudar a vida deles. E nós, a igreja de Cristo, temos isso. Aleluia. E olha só o que Jesus diz: essa é a pedra sobre a qual vou edificar a minha igreja. Uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Sabe, amado, se você for ver lá na igreja de Atos, a igreja primitiva, você vai ver que quanto mais as pessoas se levantavam, os reis se levantavam, e as pessoas daquela época, as autoridades se levantavam contra a igreja primitiva, mais a igreja avançava. Mais a igreja avançava. Quanto mais aperto, quanto mais acocho, quanto mais perseguição, quanto mais prisões, quanto mais cristãos mortos, mais a igreja avançava, irmão. Nada nem ninguém pode parar o avanço da igreja. Aleluia, aleluia. E o diabo sabe disso, irmão. É por isso que ele tem tentado parar alguns crentes. Ele tem tentado parar. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Nada, nem ninguém, nem o inferno, nem os demônios, nem os anjos podem te parar. A única coisa e a única pessoa que pode lhe parar é você mesmo. Aleluia. Mas hoje à noite Deus está te chamando para se levantar, aleluia, dessa condição, para sair dessa condição, aleluia, de medo, de pânico, de timidez. Sabe, querido, que os discípulos estavam lá no barco e se levantou uma grande tempestade. E Jesus estava lá no barco e ele estava dormindo. E eles foram lá correndo chamar Jesus no barco e eles fazem uma pergunta a Jesus. Ele disse: mestre, você não está vendo não que nós vamos morrer? Talvez alguns crentes estejam perguntando: e Deus não está vendo não? O que é que está acontecendo no mundo? Está vendo, querido. Claro que Ele está vendo. Agora Deus só se move no céu quando a igreja se move na terra. Aleluia! Aleluia! Se a igreja parar, o céu para. Oh, aleluia! Aleluia! A igreja, ela precisa estar em movimento. Aleluia! Por isso que ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele orar, se a igreja não orar, nada acontece. Ou você pensa que Deus foi pego de surpresa? Jesus foi pego de surpresa naquele barco? Não. Ele estava lá dormindo na maior paz do mundo. E os discípulos: acorda, mestre, nós vamos morrer. As águas estão avançando e enchendo o barco. E ele olha e diz: acalma-te, vento, aquieta-te, mar. Mas ele volta para os discípulos e ele diz: porque vocês são tão tímidos. E hoje não é diferente, irmãos. Muitas vezes a tempestade se levanta e a igreja fica tímida. Ou alguns no corpo de Cristo ficam tímidos. Não, irmãos, é como um certo ministro falou: bota pressão na pressão. Oh, aleluia! É feito, o ministro falou, o diabo começou a levantar coisas. Ele disse: você vai levantar coisas? Vou começar a ofertar. Tome oferta, tome oferta. Aí ele se acalma, o diabo, ele para. Botar pressão
A pressão. Oh, aleluia. Aleluia. Você não vai se prostrar, não? Vou não. Aquece a fornalha 7 vezes. Pode jogar na fornalha. Mesmo que o meu Deus não me livre da fornalha, eu continuo adorando Ele. Oh, aleluia. Pressão na pressão. E Jesus, quando acorda, acalma o mar, acalma a tempestade e diz: por que vocês são tão tímidos? Ou por que vocês não têm fé? Em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês mesmos era para orar, aliás, nem para orar, era para repreender o vento e o mar. É por isso que quando eles passam lá, Jesus vai comer, lá na figueira não tinha figo, Jesus amaldiçoou a figueira. E no dia seguinte eles estão lá passando, e Pedro diz: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou, desce a raiz. Aí Jesus diz: fica tranquilo, menino, porque em verdade eu te digo, se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será feito. Oh, aleluia! Aleluia! A igreja de Cristo, irmão. A igreja é ungida. Ungida para quê? Para operar milagres, para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para libertar os cativos e oprimidos, para levar esperança àqueles que não têm nenhuma esperança. Porque as pessoas estão aí, irmãos, desesperançados, sem esperança, correndo de um lado para o outro, não sabe para onde ir, aonde buscar socorro, mas a igreja é o socorro para o mundo. Aleluia! A igreja é o pronto socorro e é o socorro pronto. Oh, aleluia! 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 A igreja é aquela que socorre, irmãos. Oh, é o socorro para esse mundo. É o socorro para essa geração. Diga glória a Deus. Eu quero ler junto com você no livro de Efésios capítulo 1. Se puder projetar aí. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, tem como projetar? Projeta aí, por favor. Efésios capítulo 1, versículo 15. Vamos ler até o 23. Efésios capítulo 1, versículo 15. Amém? Por isso também, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Próximo, até o 23. Não cesse de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, ou do vosso entendimento, ou do espírito, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Esperança do seu chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Para com os que cremos, a igreja. Segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, no ungido. Aleluia! Esse mesmo poder da ressurreição está sobre a igreja, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, todo, não ficou nenhum de fora, e potestade, e poder, e domínio, e todo nome que se possa referir, não só nesse presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, ou debaixo dos pés, e para ser o cabeça
sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aleluia! Observe, irmão, preste atenção. Ele colocou todos esses poderes que nós lemos aqui debaixo dos pés da igreja. Você entende que a igreja está no controle? Você entende que a igreja tem autoridade? Você entende que a igreja pode operar coisas nessa terra? Coisas grandiosas? A igreja pode mudar a história desse mundo. Aleluia! Porque o poder está debaixo. Todo o poder que se nomeia, Ele colocou debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés da igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. 23. A qual, aqui está a chave, a qual é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. A plenitude daquele que tudo enche. Aleluia. Em todas as coisas. Amém, irmãos? Agora eu quero ler aqui, irmãos, na versão, esse mesmo texto, na versão a mensagem. Veja o que a palavra diz aqui, na versão a mensagem. E por isso que da primeira vez que eu ouvi falar da plena confiança que vocês têm no Senhor, e do amor que dedicam a todos os seguidores de Jesus, não pude parar de dar graças a Deus por vocês. Toda vez que oro, penso em vocês e dou graças. E além de agradecer, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Deus da glória, que vos faça sábios. Presta atenção nisso, irmãos. Faça sábios e dê a cada um o discernimento necessário, para que o conheçam cada vez melhor e entendam o plano que Ele traçou para vocês, apegando-se à imensidão do glorioso caminho de vida que Ele tem para seus seguidores, a grandiosidade absoluta da sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Aleluia! Você entende, amados, que você é o corpo de Cristo? Aleluia! E que tudo que existe no céu, na terra e debaixo da terra, está debaixo dos pés da igreja. Então, se levante dessa cama, desse leito de morte. Se levante desse lugar, dessa depressão, da síndrome do pânico, porque a Bíblia diz, e eu creio, que o maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. O maior está em você, o maior está com você, nada nem ninguém pode te parar. Receba a cura agora. Seja curado no seu corpo agora. Eu declaro cura agora, tocando o seu corpo. Em nome de Jesus. Aonde houver uma doença, uma enfermidade, um câncer, um tumor, seja qualquer lugar do seu corpo, suma agora, como embaixador de Cristo, ungido de Deus, como a igreja do Deus vivo, eu declaro agora e ordeno, suma agora todo mal, toda doença, em nome de Jesus. Está feito. Oh, aleluia! Deus é bom, irmãos. Eu quero ler junto com você, amado. Pode projetar aí Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2 e o versículo 15. Amém? Para que vos torneis
irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Você ouviu, irmão, que é no mundo? Não é no céu. Aleluia. Você foi chamado e nós fomos chamados para resplandecer como luzeiros aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz que esse mundo está em trevas, mas a igreja está aqui como um farol, como luzeiro, para trazer luz na escuridão. Se você é a igreja de Cristo e não está trazendo luz para essa terra, tem algo errado com você. Mas ainda dá tempo de se arrepender. Vou ler na versão a mensagem. Aleluia. Apresentem-se imaculados. Que coisa linda, né, irmão? Imaculado. Por isso que as pessoas não entendem, irmão. Quando a gente diz que eu sou santo, que eu sou justo, que eu vou para o céu. A Bíblia diz, irmãos, apresentem-se imaculados ou sem mácula para o mundo. Vou repetir isso. Apresente-se imaculado para o mundo. No meio de um mundo corrompido, corrupto, nojento, podre, que fede, que jaz no maligno. Apresente-se imaculados para o mundo, como um sopro de ar fresco. Oh, aleluia! Sopro de ar fresco. Aleluia! Como é que pode a igreja ficar com medo de contrair o Covid? Com medo de vir para os cultos para não pegar o Covid? Como é que pode, irmão? Apresente-se imaculado para o mundo como um sopro de ar fresco nesta sociedade poluída. Deem às pessoas o vislumbre de uma vida boa e do Deus vivo. Meu Deus! Deem às pessoas um vislumbre, aleluia, de uma vida boa e do Deus vivo. A igreja tem que dar um vislumbre de Deus para esse mundo. A única pessoa, as únicas pessoas aqui nessa terra que pode mostrar Deus para esse mundo é a igreja de Cristo. Dê um vislumbre do Deus vivo. Levem a mensagem portadora de luz noite adentro. Para que eu possa me orgulhar de vocês no dia em que Cristo voltar. Vocês serão a prova viva de que não trabalhei em vão. Isso aqui é o apóstolo Paulo, falando com a igreja de Filipos. Você está aqui, irmão? Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Pode projetar. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Aleluia. Deus é bom. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o 20. Ora, tudo isso provém de Deus, graças a Deus que provém dele, que nos reconciliou consigo mesmo,
por meio de Cristo, e nos deu a quem? A igreja. Nos deu o ministério da reconciliação. A igreja tem o chamado, irmãos, de reconciliar o mundo com Deus. E nada melhor do que esse tempo que nós estamos vivendo. Gutemilson, na pandemia, é na pandemia mesmo. Esse é o melhor momento de reconciliar o mundo com Deus. Diga para as pessoas, falem para elas, mostre para elas na palavra que Deus não tem nada a ver com Covid. Porque Ele diz, eu sou o Senhor que vos sara. Aleluia. Eu sou aquele que tiro as enfermidades. Eu não coloco as enfermidades. Porque o meu Filho Jesus Cristo, o ungido, já levou há mais de 2000 anos atrás. Ele carregou sobre si as nossas doenças, as nossas dores. Como pode? Deus bota a doença e Jesus tira. Deus bota e Jesus tira. Que Deus é esse, irmão? O Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, é o Deus que sara, é o Deus que cura, é o Deus que ressuscita. Oh, aleluia! A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou. Deus confiou a você como igreja. Você ouviu isso? Deus confiou a você, meu irmão, a palavra da reconciliação. Sabe, queridos, é um grande privilégio. Nós temos a palavra da reconciliação. A Bíblia diz que os anjos almejaram isso. Mas não, irmãos, é a igreja que tem que fazer isso. Você já parou para pensar nisso? Nem os anjos têm esse privilégio de anunciar o Evangelho, a palavra da reconciliação. A igreja de Cristo que tem essa palavra, a palavra da reconciliação. O próximo. De sorte que somos, não vamos ser. De sorte que somos embaixadores, em nome de Cristo. Em nome de quem? Do ungido. Embaixador, representante legal. Temos autorização legal de representar o ungido. Carregamos a unção. Aleluia. Embaixadores. Representantes. O que é que a igreja tem que fazer aqui, irmão, na terra? Representar Cristo. Representar o reino de Deus. Representar a presença de Deus. A glória de Deus. O poder de Deus. O que é que você está fazendo? Com a unção que já está sobre você. Com a unção que já está em você. Oh, aleluia! Faça alguma coisa, meu irmão, pelo amor de Deus. Com a unção que já está aí. Com a palavra que já está em você. Oh, aleluia! Oh, o mundo espera. A Bíblia diz que os céus, a Bíblia diz que os astros, os anjos, esperam na expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, ele disse, Cristo em vós, a unção em vós, o ungido em vós, é a esperança da glória. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, é uma ardente expectativa. Uma expectativa, irmãos. Oh, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E esse dia está próximo. Esse dia está próximo. Está chegando, irmão. Jesus está chegando.
Jesus está voltando. Jesus está vindo buscar a sua igreja. Aleluia. A sua noiva. O noivo está preparado para vir buscar a sua noiva. Aleluia, aleluia. Representantes do reino. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Abra sua Bíblia. Não precisa projetar aí, que eu vou ler na minha versão aqui, King James. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Veja o que a palavra de Deus diz, amados. Presta atenção. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos. Irmão, você entende isso? Pelo amor de Deus, por favor, entenda isso. Como a Bíblia é tão atual. Veja o que a palavra diz. Estamos, contudo, sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Oh, aleluia! As pessoas estão perplexas. As pessoas estão arrasadas, mas o pior de tudo, elas não estão, ou elas não têm esperança. Isso é o pior de tudo. Elas não têm esperança. Mas sabe, irmãos, que existe um povo chamado igreja, que tem esperança. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não são os governantes. A nossa esperança não é o Supremo, não é o Congresso Nacional, não é a Câmara de Deputados Federais, não é o Senado Federal. Oh, irmãos, a nossa esperança é o Senhor Jesus. É como o cantor Armando Filho, ele cantava essa música há mais de 10 anos atrás. E ele dizia: só Deus segura esse Brasil, esse país, em meio à crise e à aflição. Em meio a tanto desamor, dissabor, só Ele é a solução. E eu vejo o crente aí colocando a esperança, esperando em políticos, esperando em governantes, esperando em líderes. Não, irmãos, a Bíblia diz, e eu creio, se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só Deus vai sarar o Brasil. Mas para Deus fazer isso, irmãos, a igreja tem que se posicionar como igreja. Aleluia. Glória, 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 glória. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que os anjos, eles estão aqui. Eles são ministradores. Estão ministrando ao nosso favor. Irmãos, às vezes eu não entendo, as pessoas não leem a Bíblia, não tem revelação. A Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. E ainda tem crente que tem medo. E tem um endemoniado ali, oxe, vou nada. Tem um cabo ali que está doente, está morrendo. Eu vou orar não, e se ele não for curado? Você é a igreja do Deus vivo. Você tem a unção de Deus, a unção do Espírito. Cristo e a sua unção está em você, sobre você, dentro de você, irmão. Você é o corpo de Cristo. Sabe, irmãos, que quando Jesus ressuscitou, ele estava lá, ele estava passando instruções para os discípulos, e ele chega lá no livro de Atos,
no capítulo 1, versículo 8, ele diz, ó, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Do dunamis, o poder dinamite, poder de explosão. Uma vez eu estava indo trabalhar, e eu passei por uma irmã, e ela olhou para mim, a irmã Mary, a nossa irmã. Ela não congregava aqui no Verbo da Vida, ela congregava em outra igreja. E ela passou, olhou para mim, ela disse, tu és uma hipoteose no inferno. Eu digo, eita Jesus, aleluia. E é mesmo, irmão. Oh, aleluia. Mas as pessoas não entendem isso. Não recebem isso pela fé. Não, irmão, não é para o diabo, não é para a gente tremer diante do diabo do inferno. É o contrário. É para o diabo e o inferno tremer quando o ungido de Deus acorda pela manhã. Oh, aleluia. Jesus disse isso, irmão. Lucas capítulo 10, versículo 19, não precisa projetar. Mas Jesus, ele disse, eis que eu vos dou poder e autoridade. Oh, aleluia, a autoridade, irmão, não está na mão do diabo. A autoridade está sobre a igreja. Quem manda aqui nessa bagunça desse mundo é a igreja de Cristo. Oh, aleluia. Aleluia, desperta, terra. A Bíblia diz, desperta tu que dormes. Desperta você que está dormindo. Não é hora de dormir, irmão. É hora de mostrar que é a igreja de Cristo aqui na terra. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Desperta, tu que dormes. Isaías 60 diz que eis que as trevas cobrem a terra. As trevas cobrem a terra. A terra o quê? A terra, a igreja não faz parte da terra. A igreja está na terra, mas não faz parte da terra. Jesus, quando estava lá orando em João 17, ele diz, Pai, eu não oro para que o Senhor tire eles do mundo, mas eu oro para que o Senhor livre eles do mal. Aleluia, aleluia, aleluia. Eis que vos dou poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois vá para casa, deite na rede e pegue um copo de suco de laranja ou água de coco. Não. Seja minha testemunha. Irmão, ser testemunha de Cristo é dar provas concretas. Quem disse isso foi T.L. Osborne. T.L. Osborne chegou no auditório e tinha 50 mudos surdos. Todos os 50 foram curados instantaneamente. E no livro Ganhando Alma, se você quiser eu lhe empresto, ele diz que testemunhar de Cristo é dar provas concretas de que Ele está vivo. O povo não quer essa historinha de blá blá blá. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Mostra Cristo para Ele. Dá provas concretas que Jesus ressuscitou. Que Ele é real, que Ele está vivo. E que eu sou o corpo de Cristo aqui na terra. Aleluia. Oh, aleluia. Por 2 vezes a minha esposa ia morrendo. 2 vezes. Algumas pessoas aqui me conhecem, sabem que eu não estou inventando. E todas as 2 vezes eu não permiti. Que é isso, Gutemir? Só ora por mim. Tu é tão ungido. Não, eu sou ungido igual a você. Amém. Só que eu resolvi crer nessa palavra e nesse Deus que eu prego e que eu ando com Ele. E eu não permiti. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom, irmãos. Deus é bom, irmãos. Sabe, querido, Deus não foi pego de surpresa. Tem crente que fica pensando, e agora?
que é que Deus vai fazer? Olha para aí como o mundo está. E Deus não está vendo, não está. Irmão, Deus já passou por 2021, 2022, 2030. Deus, Ele é atemporal. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele anuncia o fim desde o começo. Oh, aleluia! Mas eu tenho uma boa notícia para você, irmãos. Haverá bom futuro e não será frustrada a tua esperança. Aleluia. Eu creio que você foi abençoado. Me perdoe os gritos, mas é porque eu me empolgo. Quando eu estou falando dessa palavra, eu me empolgo, porque eu sei o Deus que eu creio, o Deus que eu sirvo e o Deus que está aí comigo. Mas Gutemilson,